Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai retornar para as aulas gravadas, né? Eu vou voltar a falar, na verdade, um pouquinho sobre a língua espanhola e hoje o tema é a origem e a história da língua espanhola. Como já aconteceu nos vídeos anteriores lá que eu tinha feito, vai estar o link do texto na descrição do vídeo, vai ter um link do texto completo, do slide que eu vou usar hoje para explicar. E aquela história, eu sempre vou dar uma olhadinha aqui nos slides na hora que precisar para comentar com vocês. Então a gente vai focar hoje mais na parte linguística da língua espanhola, a história. Porém, eu vou ter que falar um pouco, eu acabo falando um pouquinho da literatura, então isso é meio inevitável. Mas o próximo vídeo, ele vai ser sobre a literatura espanhola, como que ela surgiu, se desenvolveu até mais ou menos a Idade Média, né? A gente não vai passar muito disso. Vai ser isso que vai acontecer, né? Mesmo quando eu estiver falando da literatura, eu vou ter que falar um pouquinho sobre a história. Então, retomar alguns pontos que vai estar nesse vídeo, vai estar no próximo, vai estar no próximo vídeo, e alguma coisa que eu vou falar no próximo vídeo eu também já vou acabar falando hoje, porque é meio difícil, eu diria quase impossível, falar um pouco sobre a formação de uma língua sem falar da literatura, dos gêneros literários e toda a produção que ocorreu junto com a sua formação. Também, além de deixar literatura e linguística juntas nisso, ele vai falar um pouquinho sobre a história do país. Então, todos os países que a gente vai estudar um pouco, a língua é parte fundamental da sua história. Tanto para dominação, para libertação também, como acontece na Espanha, a língua é o ponto principal, né? Então a gente vai ver aqui um pouquinho desde a antiguidade, desde os primeiros habitantes da Península Ibérica, até mais ou menos o século XX, talvez um pouquinho do XXI. Mas a gente vai focar mais no começo, que teve as suas grandes alterações e mudanças, que não foram tão rápidas, né? Mas num apunhalado geral, assim, elas acontecem mais rapidamente. O espanhol, ele é uma língua que a gente chama de língua romance. Língua romance são as línguas que vieram do latim. Então, elas são romances do latim. Então, são as línguas filhas e netas do latim, né? Espanhol, português, francês, italiano, romeno. Então, tem várias línguas que vieram do latim, né? E a gente chama elas de romance. Atualmente, o espanhol é falado na Península Ibérica, no sudoeste dos Estados Unidos, México, América Central, América do Sul. Aqui na América do Sul é só fora o Brasil e as Guianas. E também na Filipinas. Então tem ainda um grupo pequeno de pessoas na Filipinas que é nativo da língua espanhola. Por que isso acontece, né? Porque o espanhol, ele é, né, uma das línguas mais usadas, mas o Império Espanhol no século XVI, ele abrangia toda a América do Sul, com exceção do Brasil e das Guianas já, né, mas todos os países da América do Sul, América Central e América do Norte, o México e boa parte de onde hoje é os Estados Unidos. Então, estados como Califórnia, Texas, Novo México, Flórida, bem aquele sul dos Estados Unidos, bem próximo do México, eram territórios mexicanos, né? Então, por isso que eles também falam espanhol. E na Península Ibérica, que é onde fica a Espanha e Portugal. Aqui acontece uma coisa da língua portuguesa e da língua espanhola. Então, a gente pode dizer que elas são primas irmãs, assim, porque a Península Ibérica é formada por esses dois países, Espanha e Portugal. Mas até o século XII era tudo Espanha. Então, Portugal ainda não existia. Portugal se torna independente, começa a existir, na verdade, ali por 1100 e alguma coisa, no século XII mesmo, que é quando Portugal se liberta e que as duas línguas começam a andar separadas. Mas até o século XII,
vocês vão ver que a gente vai, quando falar em Península Ibérica, eu tô me referindo a tudo, né? Que hoje é Portugal e atualmente é Espanha. Eu vou pôr um mapa pra vocês, vai aparecer, eu vou avisar quando for aparecer o mapa, que tem todo o desenho da Península Ibérica, quando ela era dominada pelos romanos, e com algumas mudanças que teve durante... Mas vai ter alguns mapas para vocês poderem se localizar ali. Então, como o espanhol ele é falado em vários países. São cerca de 21 países que falam espanhol. Ele tem uma grande variedade de dialetos também. Então, por exemplo, aqui no Brasil, né? A gente vai falar alguém aqui do sul, Paraná, Santa Catarina, vai conversar com alguém do Nordeste, do Norte. Já dá uma diferença, a gente já tem todo mundo fala português, mas já tem uma diferença no sotaque, nos dialetos. Então, isso que acontece com o espanhol também. O espanhol falado na Argentina, ele tem diferenças do espanhol do México, da Espanha, da Filipinas, dos Estados Unidos, né? Então acontece isso por causa da grande quantidade de pessoas que falam espanhol. O espanhol ele teria um destino parecido com o do latim, né? O latim ele era falado em toda a Europa, que hoje é a Europa, né? Mas ele acabou se dividindo em várias línguas, em vários romances, como eu falei. O espanhol ele podia ter acontecido isso com ele. Porém, lá no século XVI, XVII, principalmente no século XVI, XVII e XVIII, que existia essa possibilidade mesmo do espanhol se fracionar em várias línguas, teve um esforço muito grande dos reis e linguistas gramáticos da época de não deixar isso acontecer. Tá? Então é por isso que a gente tem um espanhol só, não vários. Não tem um mexicano, um colombiano, não tem a língua colombiana, a língua mexicana, mas no México tem essas diferenças do espanhol, da Colômbia, do sotaque. Então é o que acontece também com o português Brasil, de Portugal e nas regiões. Então, o que isso também é um dos motivos, né? Mas vamos lá, quando começou o espanhol. Mais ou menos nos anos de 218, no ano de 218 antes de Cristo, o norte da Península Ibérica, que é onde atualmente fica o País Basco, eles já falavam o euskera, né? Então, essa é a única língua do território espanhol que não descende do latim, que ele não tem influência nem do latim, nem do árabe, nem do germânico, se eu não me engano. Mas é uma língua, digamos, própria, não tem nada a ver com espanhol, com latim, com essa... Já tudo que tá abaixo, mas pro sul da Península Ibérica, né, embaixo dos Pirineus, que é a cadeia de montanhas que impedia a língua de passar, né, tem alguma influência do latim. Então, na Andaluzia, já tinha os tartésios e na região de Levante, os iberos, né, que vem o povo que deu o nome à península, né? Então, eles já tinham traços de etrusco, italiano, fenício, cartagineses, gregos, toda essa região central, né? Mas para cá da Península Ibérica já tinha todas essas influências, né? Então, das palavras dos fenícios vêm as palavras Gadir, Cádiz, dos cartagineses vem Cartago, Nova, Cartagena ou Cartagena, e dos gregos vem o nome Ibéria, que é o nome da península, né? E também tem o Lucento e Alicante. No centro e no noroeste da península, né, tinha a presença de um povo chamado Lígures, que era da costa mediterrânea do franco-italiano. Então, ali onde hoje
divide França e Itália pro mar Mediterrâneo, existia esse povo chamado Lugres. Também teve os celtas, que chegaram no século 7 a.C., então eles saíram de onde atualmente é a Inglaterra, passaram por onde hoje é a Alemanha e chegaram na Península Ibérica, principalmente nas regiões no centro da Galícia e no sul de Portugal, né? Então, antigamente, antes de Portugal ser separado da Espanha, toda a região da Galícia, que é do norte ao sul, era tudo a mesma coisa, era tudo Galícia, né? Hoje tem a Galícia, tanto, e aqui é o Portugal. Mas antes era tudo Galícia, né? Então teve esses celtas que chegaram. Teve também o que eles chamavam de celtibéricos. Esses celtibéricos são o povo celta, que se misturou com o povo que já morava ali, com a população que já existia nessa península, e formaram esse novo povo chamado de celtibéricos no centro da Espanha e na região de Aragão. Tá? Misturaram tudo. Então, tudo isso, no começo, assim, antes da chegada dos romanos, já tinha deixado as suas marcas nas línguas do povo que estava lá. Então, ele já tinha uma grande mistura de língua quando os romanos chegaram lá, inclusive com o latim. Então, agora vai estar o mapa para vocês verem. Né? Então, podem perceber ali que tem os galaicos para cá, Astúrios, Cantabros, mas lá em cima tá escrito Bascones. É a região do País Vasco de hoje. Então, nessa região não teve influência. Então, daí mais aqui pro centro tem os celtibéricos, os túrdulos aqui para baixo, que chega aqui no que seria o mar Mediterrâneo, e para cá, então ali tem celtas e lusitanos. Essa parte onde estão os lusitanos, que é Portugal. Mas é só ver com calma ali a imagem. É a mesma imagem que vai estar no slide, vai estar no texto, vai estar explicando bem o que tá ali. E também tem o nome dos rios, que eram muito importantes, né? Porque toda a população, todas as cidades, os povoados surgiam em torno dos rios. Tá? Então, quando os romanos chegaram, todas essas línguas, podemos dizer, desapareceram, exceto o euskera, né? Que o País Vasco é o único a única região da Espanha que não sofreu colonização de ninguém. Né? A forma mais fácil de dominar um povo é impondo sua língua. Então, digamos assim, quando você impõe a língua para um povo que você está dominando, é muito mais fácil você impor também a tua cultura, os teus costumes, e fazer esse povo esquecer o que ele já possuía. Que era o que os romanos faziam. Os romanos chegavam num lugar, matavam tudo que podiam e começavam a proibir as línguas locais e obrigar a usar a língua deles, que era o latim. E desse latim, através do latim, eles colocavam sua religião, costumes, tradições, era o que acontecia. Então, algumas palavras que a gente usa hoje são de origens pré-romanas, né? Que conseguiram sobreviver, mas também já teve uma misturadinha ali com o latim, que é barro, cabanha, cerveza, salmão, carpinteiro, conejo, charca, perro, lança e balsa. Então, barro, cabana, cerveja, salmão, carpinteiro, coelho, cachorro, lança e balsa. Então, da chegada dos romanos, a gente tem a incorporação da Espanha ao mundo greco-latino, né? Então, os romanos, eles eram também os latinos, né, que a gente pode dizer,
Eles também ainda estavam se formando, mas eles já tinham um grande império e com influência dos gregos, né? Então todo mundo sabe. Quem não sabe aprende, acabei descobrindo agora, que os romanos eles usaram muita cultura grega, muita da cultura das tradições gregas para formar a sua cultura. Então, por mais que eles tenham dominado os gregos, eles usaram coisas, costumes, tradições gregas para formar a sua própria cultura. Então eles vão conquistando a Península Ibérica. Eles terminam essa conquista no ano 19 a.C. Então, e o latim vai indo, vai estendendo por toda a dominação romana. E depois, quando Roma se torna cristã, né, depois a religião católica é oficializada como a religião oficial do Império Romano, também o fato deles terem imposto o latim ajuda para que ocorra essa evangelização do cristianismo também na Península Ibérica, na França, onde eles realmente dominavam. Então, só que tem um pequeno problema nessa parte de dominação de língua. Então, o latim, ele era a língua principal, todo mundo tinha que falar, né? E ele tem duas formas do latim: o culto e o vulgar. O latim culto clássico era usado na parte das leis, dos ofícios, documentos, obras, grandes obras literárias, né? Então, digamos que a nossa língua atualmente seria a nossa língua formal. Então, a norma culta da língua portuguesa era esse latim culto, né? E tinha o latim vulgar, que é a nossa forma coloquial, é a forma que a gente conversa todo dia, que a gente usa a linguagem do nosso dia a dia, né? Mas não tão formal como a gente vai usar, digamos, num julgamento, numa apresentação de trabalho, numa apresentação de TCC. Então, esse é o latim vulgar, não? O latim do dia a dia. Esse latim, o latim vulgar, ele era muito utilizado pelos soldados. Então, eram os soldados que iam dominando por Império Romano, né, por imperador. E esse latim usado por esses soldados não era em nada parecido com o latim usado em Roma. Então, por mais que todos falassem latim, cada lugar tinha seu próprio latim vulgar. Então, é aquilo que eu falei dos dialetos do sul do Brasil com o norte do Brasil. Então, às vezes, parece ser duas línguas completamente diferentes, mas é o mesmo português. Isso também ocorria com o latim naquela época, né? Então, a partir do século VIII depois de Cristo, o latim ele é fragmentado, né, em várias línguas. Entre elas, né? Então, tá o aragonês, o leonês, castelhano, galego, português e catalã. Desses daí, tirando o português, todos são falados na Espanha. Então, somente o euskera é uma língua não latina, é a única língua não latina usada na Espanha. Todas as demais línguas que ainda usam, principalmente o galego e o catalã, eles são de origem latina também. O aragonês e o leonês, ele caiu um pouquinho em desuso, né? Ele acabou sendo dominado pelo castelhano. Português é o português falado em Portugal, né? Temos também o provençal e o francês, são as duas línguas da França.
na região de Provence, na França, eles falam provençal, que é um descendente do latim, né? E a gente também tem o francês, que é falado na França, né? O italiano e o sardo, que são línguas faladas na região da Itália. O romance é uma língua falada na região da Suíça. Então existe também, não é tão comum assim como a língua dálmata. Ele não é tão falado, mas é uma das línguas que existem ali na Europa ainda. E o romeno, ou rumano, né, que são falados pelos romenos. Então, das palavras em castelhano / espanhol, mais pra frente eu explico essa diferença, 70% dessas palavras vêm do latim. São elas: os dias da semana, menos o sábado, os meses, os nomes das cidades e povos, Pamplona, León, Zaragoza, Lugo, Mérida, Astorga, tudo latino, e los numerales. Ali nos dias da semana e os meses do ano, como a gente viu, tem grande influência dos gregos e romanos, mas ainda são dias são nomes que vêm do latim. O sábado ele vem do hebraico, né? A gente viu isso lá no começo do ano. Para quem tá no segundo e no terceiro ano, a gente viu isso no primeiro ano, né? Então são um assunto que a gente vê bem no começo. Além da língua, como eu falei, a influência dos romanos, da língua latina, né? A parte de direito e a religião. Através do latim, a gente teve contato com algumas palavras gregas, né? Então, como os romanos dominaram os gregos, eles também pegaram algumas de suas palavras e a gente pegou essas palavras para nós, né? Que é o caso de cirurgia, estômago, melancolia, comédia, escuela, pedagogo, ángel, evangelho, cemitério e monastério. Essas palavras que eu falei, que elas são gregas, são de origem gregas. No espanhol, elas também são de origem gregas no português, que é cirurgia, estômago, melancolia, comédia, escola, pedagogo, anjo, evangelho, cemitério e monastério. São palavras comuns às duas línguas. A gente também emprestou algumas palavras do grego, porque não existiam palavras no latim que pudessem definir aquilo. Então, também tem essas palavras emprestadas do grego. Aqui tem mais um mapa para vocês verem as províncias durante a dominação romana, ali na época de 14 depois de Cristo. Então, já tenho a parte da Lusitânia, já tá bem mais definida. Não tanto porque Salamanca tá na parte da Lusitana, né? Que ela é, na verdade, a parte da Galícia. Mas, de resto, é uma mudança do mapa que a gente já teve, né? Evolução. Os romanos estavam aqui, bem de boa, felizes da vida. Aqui não, lá na Espanha, tranquilos. Mas o Império Romano, ele estava extremamente grande. Ele dominava toda a Europa, parte da África, o norte da África. Então, era o maior império existente na época. Todo mundo era romano, não tinha como não ser romano. Exceto os povos chamados bárbaros, que são os povos da atual dos países do norte ali da Europa, né? Alemanha, Finlândia, Islândia são os povos nórdicos, vikings, germânicos. Então, esse povo aí eram os únicos que Roma não conseguiu dominar totalmente, né? E eles viviam se rebelando contra Roma. E ali,
por volta do ano de 409, esses bárbaros, eles invadem a Península Ibérica. O que acontece nessa época, do ano de 409, o Império Romano ele já estava se quebrando, ele já estava ruindo, porque era muito grande, ele já não tinha mais como controlar todo o seu império. Então, quanto maior que você tem, mais difícil é você controlar tudo. Seja principalmente em questão do império, mas podemos perceber também pelas cidades, né? Quanto maior a cidade, mais problemas ela tem. Então, teve algumas tribos bárbaras germânicas, né, que invadem a Península Ibérica. São eles os suevos, os vândalos e os alanos. Esses 3 reis tiveram alguma importância também, mas os que mais se adaptaram, os que conseguiram dominar mais a Península Ibérica foi os visigodos, né? Eles são chamados os mais civilizados que foram para lá. Então, assim, os visigodos eles se adaptaram bem com o latim e com a cultura que já tinha se formado ali na Espanha. E muitas das nossas palavras que a gente usa até hoje também vieram dos germânicos, dos povos bárbaros. Então, essas palavras elas vieram do que a gente fala, são os germanismos, né? Que é guerra, roubar, guardar, dardo, albergue, bandido, embarrada, orgulho, escarnecer, roupa, ganso, aspa, guardia, espia, tapa e brotar. São muitas palavras envolvendo guerra, também conselhos judiciais, mas basicamente tudo muitas palavras envolvendo batalhas, né? Então, algumas palavras traduzindo algumas dessas palavras: guerra, roubar, guardar, dardo, né, aquele dardo de jogar, albergue, bandido, embaixada, orgulho, roupa, guarda, espião e brotar. Também vários nomes super comuns, principalmente até entre parênteses, alguns nomes que eu diria que são típicos latinos, típicos espanhóis, que é muito usado também no México. Eu tinha certeza que eram nomes que vinham do latim, mas não, eles são nomes que vieram dos povos germânicos, né? Que é o caso de Álvaro, Fernando, Rodrigo, Gonçalo, Alfonso e Ramiro. Com essa invasão, a gente tem uma queda do contato com Roma, né? Até porque naquela época não era tão fácil assim a comunicação. E a Espanha, né, a Península Ibérica, ela acabou ficando isolada do resto. Então, enquanto a Roma estava se quebrando em milhares de países, regiões, se quebrou em França, Itália, reinos italianos, né, porque a Itália demorou para se unificar também. Então, com os germânicos invadindo aqui, eles não tinham mais como conversar com Roma, eles não tinham mais acesso, não tinham como pedir ajuda para Roma. E isso acabou acabando. Destruindo um pouco de toda aquela cultura romana que tinha aqui que tinha na Espanha e criando mais essa cultura germânica. Então já dá uma mistura de povos. Os germânicos eles já vão também colocando sua língua, impondo sua língua.
não conseguem impor completamente, porque já forma uma língua misturada do latim com o germânico, com as línguas antigas, que ainda tinha algumas palavras que ficaram daquelas línguas antigas. Então já tem uma misturança ali e fica meio parecido já com o espanhol atual. Então, os germânicos, eles chegam em 1409 e ficam até mais ou menos 1711, quando os árabes chegam na península. Então, os árabes, eles são os mouros, né? Mas na verdade são várias tribos, vários povos vindo da Arábia, ali da África também, né? Seguindo as doutrinas de Maomé. Então eram muitos muçulmanos, judeus, islâmicos, vieram todos ali invadir a Península Ibérica, né? Então eles conseguiram dominar a Espanha, menos o País Basco, em 7 anos. E eles ficaram na Espanha por 800 anos. A gente tem muita influência da cultura arábica por causa disso. E foi nesses 800 anos que acabou surgindo Portugal. Então, os árabes, eles dominaram ali praticamente sem resistência nenhuma dos povos que estavam lá. E muitas palavras vieram do árabe. Então, como o alfafa, o cachofra, o algodão, o açúcar, cenoura, azeitona, naranja ou laranja, né, em português. Palavras de guerra também, construção, de roupa, de ciências. Então, a cultura árabe ficou muito presa. Então, assim, muitas palavras que a gente usa hoje em português e em espanhol vieram dos árabes, né? Por mais que a gente fala assim, que eles não tiveram não tiveram resistência, né, do povo que já estava aqui, mas teve um pequeno grupo que já se sentia pertencente, já estava começando a construir uma identidade espanhola. Eles sim foram resistentes à dominação dos mouros, dos árabes. E logo que tem essa conquista dos árabes, já começa o movimento de reconquista, que termina somente em 1492, né, 800 anos depois, com a expulsão dos árabes da região de Granada. Nesse movimento de reconquista, quando a região no centro da Espanha ela é reconquistada, o rei de Castilha, Leão, Aragão, eles já estavam meio independentes ali, né, da dominação árabe. O rei dá a filha em casamento para esse senhor, Dom Afonso, se eu não me engano, e também como dote para ele casar com a filha, né, com a dona Teja, ele entrega para ele o condado de Portucalense, que fica na Galícia. A dona Teja e o Dom Afonso, eles casam, eles têm um filho, o Afonso Henrique, e depois que o Dom Afonso morre e a dona Teja resolve casar de novo, o filho não aceita o casamento da mãe e declara, depois de uma guerra, declara a independência do condado de Portugal, que se torna Portugal. Então, a partir desse momento, no século XII, que tem a separação dos povos. Mas, até ali era tudo a mesma família, até hoje continua sendo a mesma família, né? Portugal, ele ficou sob o domínio da Espanha por 40 anos, porque eles não tinham um rei para colocar lá, porque o rei morreu de todos os descendentes e ficou
vai pra Espanha, volta pra Portugal, ainda até hoje fica tudo junto, né? Aqui é o próximo mapa que vocês têm, vocês veem aqui, é Península Ibérica no início do século X. Então ele já tem o reino de Astur-Leones, que é Astúria e Leão. Já tem ali Castilha, tá começando, já tem o reino de Pamplona. E Andaluz ali para baixo, que é toda a dominação árabe. Ainda toda a dominação árabe. Quando eles conseguem aumentar essa fronteira, então o reino de Astúria e Leões ele desce mais um pouco, é que tem a separação no século XII de Espanha e Portugal. Então, em 1492, né, já com o casamento dos reis católicos, os primeiros reis de uma Espanha unificada, se a gente pode dizer, porque ela não estava totalmente unificada ainda. Mas ali a gente tem o rei Fernando e a rainha Isabel, o Fernando de Aragão e Isabel de Castilha, né, de Castela. E é a rainha Isabel que financia a viagem do Cristóvão Colombo, que ele acaba chegando aqui nas Américas, né? Então, acontece tudo no mesmo ano. A chegada, a descoberta, entre aspas, né? Mas a chegada do Colombo nas Américas, descoberta das Américas, a expulsão dos últimos árabes e a unificação da Espanha. Ainda não era chamada de Espanha, já estava ali mais ou menos em 1500, 1501 já se chamava tudo de Espanha. Então temos um pouquinho sobre as línguas e influências literárias também que aconteceram nessa época. Então, com a chegada dos povos germânicos na península, o latim ele perdeu grande parte do seu domínio, né? E começa a aparecer os romances espanhóis. Esses romances da língua, a língua espanhola, né? Os romances do latim que ocorrem na região da Espanha, que é o galego, leonês, asturiano, castelhano, navarro, aragonês e catalão. Como eu disse, as línguas mais faladas hoje, ainda consideradas línguas oficiais da Espanha, é o galego, o castelhano, o catalão e o euskera. O leonês, o asturiano e o navarro aragonês e o aragonês também, que existe, não é que eles deixaram de existir, mas poucas pessoas falam. Então não tem assim mais... Em algum momento ela vai deixar de existir mesmo. Então tem ali tem as regiões, né? Onde se misturam os cristãos, os árabes e os judeus. Nessas regiões eles chamam mozárabe. O mozárabe ele é o latim misturado com o árabe. E também nesse mozárabe já surgem as harchas, que são os pequenos textos, pequenos poeminhas de 2, 3, 4 versos no máximo, de amor. Então eles são uma influência dos poemas árabes e hebreus chamados moarras, mojajas, e elas surgem no século IX, século XI, mas fica mais famoso no século XI, mas elas surgiram mesmo, elas começaram no século X. Então aqui tem mais um mapa, que já tem o português, a região de Portugal, falando das línguas, né?
tem a região onde fala português, o galego, o basquense. O basquense seria o mesmo que o euskera, só que ele não... é um termo um pouquinho preconceituoso, meio... tem uns problemas lá, então muitos não gostam de usar o termo vascuense, por isso que a gente usei o euskera até agora. O castelhano, em amarelo, dominando praticamente tudo, e o catalã, que é o catalão. E uma Hartia, né, um exemplo de Hartia, eu vou ler ela como foi publicada na língua daquela época e já traduzido para um espanhol mais moderno. Tanto amare, abibi tanto amare. Enfermiram ellos nidios, já duelen tan male. Então, é uma mistura de árabe com italiano, com latim, que fica, né? Tanto amar, amado, tanto amar. Enfermaram mis ojos refulgentes, duelen com muito mal. Com a dominação árabe, por mais que os árabes eles não obrigaram todo mundo a largar o latim, né? Mas ele acabou entrando mais, digamos, sutilmente no dialeto espanhol, né? Então, alguns dialetos que surgiram, né? Ao norte, a gente tinha o galego-português, o leonês, o castelhano, o navarro, aragonês e o catalão. E no sul, os dialetos mozárabes, porque eles ainda estavam reconquistando / expulsando os árabes, né? Então, do século X ao século XIV, a gente pode dizer que teve realmente a origem do castelhano. Então, assim, o castelhano é o que a gente chama de língua de Castilha, que é o espanhol. Então, castelhano e espanhol atualmente, eles são considerados sinônimos pela Real Academia Espanhola, mas ela surge com o primeiro nome de castelhano porque ela surgiu no reino de Castilha, né, no reino se formou, mas teve sua forma durante o reinado da rainha Isabel. Por isso que aqui ainda estou falando em língua castelhana, mas ela já vai ser é a mesma coisa que a língua espanhola. A Espanha, a língua se torna espanhola quando eles terminam de unificar todos os reinos e povoados e regiões autônomas, né? Eles precisam de um nome para a região. Não pode ser mais o Reino de Castilha, Reino de Aragão, Reino de La Mancha. Eram muitos reinos, então juntaram num só. Eles recorreram ao nome latino que os romanos tinham dado, né? Os romanos tinham batizado a Península Ibérica de Espanha. Então, eles só passaram pro castelhano, que se tornou Espanha, né? De Espanha para Espanha. E nisso surgiu a língua espanhola, que é a mesma coisa que o castelhano. Só que por que o castelhano tem toda essa importância, né? Porque o reino de Castilha era o mais poderoso de todos os reinos que formam a Espanha, né? Então, como ali era o mais poderoso, era o mais rico, ela que dominou. E como aconteceu, né? Quando a princesa Isabel, ela casou com o rei Fernando, eles já juntaram Aragão e Castilha. Ela já tinha conseguido juntar León também, porque tem Castilha e León, Castilha e La Mancha, então ela já tinha dominado esses três.
E o rei Fernando também estava dominando os outros, estava se declarando o rei daquelas regiões. Então, mas Castilha era a mais importante de todas, né? Então, os primeiros textos em castelhano são do século X, né? Dominados Glosas Silensis, que foi escrito no monastério de Silos, em Burgos, e Glosas Emilianeses, no monastério de Saint-Milien de la Cogolha, em La Rioja, né? Então, essas gloses são anotações realizadas por monges para de palavra, como se fosse um dicionário, né? Então, o monge ele anotava aquela palavra em latim para colocar o seu significado, né? Já existia também o que eles chamavam de poesia vulgar, que vinha por causa do latim vulgar, né? Da poesia de uma língua mais coloquial. Os poemas heróicos, os poemas líricos, mas era uma tradição oral, então eles não sobreviveu muita coisa disso, né? O que começou a sobreviver, né? O primeiro texto que a gente pode dizer em castelhano, que surgiu como um cantar de resta, que eu vou falar na aula de literatura espanhola, é o Cantar de Mio Cid, que foi escrito, mais ou menos, em 1140, que fala sobre a Reconquista Espanhola, né? Sobre um guerreiro que ajudou a expulsar os árabes, né? Também no século XI ao século XIII, a gente tem muita influência dos franceses na Espanha, principalmente porque os reis casavam com princesas da França, ou princesas da Espanha casavam com os reis da França. Então, a gente vê algumas palavras do francês, que é chamada de galicismos, né? Como trobar, salvar, pear, lirreiro, galã, damisela, corcel, corarre, harpa e galope. Então, são trova, selvagem, pajem, rápido, ou ligeiro, galã, dama, daminha, corcel, que é o cavalo lá, coragem, harpa e galope. No século XIII, o rei Afonso X, conhecido como o Sábio, ele começa a escrever mesmo os romances, as prosas, né? Então ele começa a já temos a parte escrita sobre os literários daquela época. Ele também falava sobre leis, histórias, astronomia, minerais, astrologia, xadrez. Então, o rei ele falava sobre muitas coisas, ele escrevia sobre muitas coisas, né? Também no século XII foi criada a Escola de Tradutores de Toledo, em que eles já começavam a traduzir pro castelhano de Castilha, pro aragonês, pro leonês, então já começava essa difusão das obras, né? E também para colocar unificando a língua, né? No século XIV, o Dom Juan Manuel ele continua com o que o Dom Afonso X fazia, mas ele também cuida mais na parte da correção da escrita e da transmissão, de como transmitir a sua parte escrita, né? Também, nessa época, surge o Juan Ruiz, que ele já começa a usar modismos, ele já começa a querer atualizar um pouco a língua. E com isso ele escreve o livro de Bon Amour, que é um livro mais ou menos de etiqueta, que o povo consegue acessar facilmente. O século XV,
que já quando começa o humanismo, isso cai para aula de literatura, mas o que acontece nessa época é que tem uma volta para o latim. Então os escritores daquela época acreditavam, né, os estudiosos daquela época acreditavam que quanto mais próximo do latim algo tivesse, uma língua fosse usada, mais pura ela era, né? Então algumas pessoas importantes que estavam nessa tendência, né? Juan de Mena, o Marquês de Santillana, e que eram escritores muito importantes, que a gente vai dar uma olhadinha neles, né? Mas temos o poeta Jorge Manrique, que ele não segue tanto essa tendência de latinizar tudo. Como os poemas e os romances eles estão nessa tendência de serem escritos em latim, né? Existem uns romanceiros que eles são mais populares, eles usam mais a linguagem popular. E aqui, de novo, a gente tem outro livro bem importante, que é uma tragicomédia, que unifica esses dois elementos. Eles usado tanto a língua culta, mais latina, quanto a língua popular. Só que o autor, o Fernando de Rojas, ele ironiza realmente a parte dos... ele ironiza esse uso culto da língua, né? Então esse é o livro La Celestina, né? Diferente do Cantar de Mil Cid, o La Celestina, ela já tem já vai começando a moldar pro espanhol de hoje. Ela é de 1470, 80, por essa época. E ela já tem um espanhol mais parecido com o atual. Então, nessa época, a gente tá na época dos reis católicos, né? Que eles reinam de 1474 a 1517. Fernando e a Isabel. A Isabel ela reina até mais ou menos 1508, 9, mas o rei Fernando ele fica até 1517, né? E é nessa parte que o castelhano ele vai dominando as demais línguas. Então vai se estabelecendo ali como língua literária da Catalunha, da Valência, inclusive em Portugal. Né? Então a língua literária em Portugal não era português, era um pouco de espanhol, meio misturado, assim, era meio um galego-português. E nas Ilhas Canárias, em 1478, na América Espanhola, ou Hispanoamérica, em 1492. Também em 1492, como eu falei, eles reconquistam Granada e acabam expulsando os últimos árabes e judeus que tinham na Espanha. 170 mil judeus são expulsos da Espanha para a África e para a Europa. E com isso eles acabam levando com eles também essa mistura. Não é mais o mozárabe que existia, mas é um judeu espanhol, ou sefard. Então, já é uma evolução do mozárabe. Também, em 1492, é lançada a primeira gramática castelhana, como também desse mesmo autor, do Antônio de Nebrija. Ele também publica um dicionário hispano-latino e uma ortografia. Então, ali já está praticamente moldado as regras, tem muitas regras que a gente usa até hoje, que foi moldada nessa gramática castelhana de 1492. Então, por exemplo, o F, ele deixa de existir, ele deixa de ser falado, né, em algumas palavras, e é substituído pelo H. Então, por isso que em espanhol a gente não tem farina, é harina, é com H.
Palavras como bondade, né, bondade, era escrito com T no final. Agora foi substituído por D, que é assim até hoje. Algumas mudanças das formas verbais. Ali começa a confusão de B e V, né, porque os dois têm exatamente o mesmo som. Também começa o uso de Z e S sobre o C cedilha e os dois S's. O G e o J, eles vão ficando mais com som de X, que depois volta para um som de R. Então, no século XVI e XVII, a gente continua com essa busca de expandir a língua, né, de unificar a língua. O latim, ele continua sendo usado nas universidades, mas cada país tem a sua forma de usar o latim, então não é um latim universal. Então, como atualmente, assim, os padres, bispos, todos da religião católica, eles falam latim, mas não é um latim daquela época, não é digamos assim, não é aquele latim puro, é um latim que sofreu mudanças ao longo do tempo. A Igreja Católica, no começo, ela permitia o uso das línguas romances, mas depois do Concílio de Trento foi proibida a leitura da Bíblia e dos livros sagrados em castelhano, em galego, em aragonês, né? Tinha que ser em latim. Mas ainda teve alguns padres que continuaram escrevendo na língua romance deles, né? Então, com isso, o espanhol, ele já tá... A Espanha, ela já tá super poderosa, né? Com um poder político e econômico muito grande. Tanto que nessa época, a Inglaterra tava meio quebrada e foi a Espanha que ajudou a reerguer a Inglaterra, né? Com o casamento do Henrique VIII, o primeiro casamento do Henrique VIII, com a princesa espanhola Catalina de Aragão, Catalina de Castilha, filha dos reis católicos, né? Então ela é o dote dela, as coisas, a forma que ela governa com o rei Henrique por um tempo, ajuda a levantar a Inglaterra. Então, o espanhol ele se transforma na língua de negociação. Então, o que a gente tem hoje como o inglês que é a língua universal, a língua do comércio, nessa época era o espanhol. E o espanhol ele foi estudado por toda a Europa, o que ajuda bastante depois que o Gutenberg inventa a imprensa, né? A imprenta, e então fica mais fácil de publicar livros, gramáticas, dicionários e vão estudando espanhol. A partir do século XVI, a língua ela tem mais algumas mudanças, né? Então, durante o reinado do Carlos V, ela aumenta seu esplendor.